Oi, oi, oi. Boa noite. Vamos entrando. Vou botar aqui o teminha. Tema da live. Vou fixar aqui para quem for entrando já saber. Então o tema de hoje é pele seca e ressecada. Será que é dermatite atópica? Todo mundo com pele seca e ressecada tem DA? Será? Por que eu resolvi, gente, escolher esse tema? Porque eu percebo que para o paciente, ele não ter o diagnóstico da condição de pele que ele possui, isso gera muita angústia. Você ver lesões na sua pele e não saber interpretar isso, lesões que às vezes são crônicas, lesões em áreas visíveis, que trazem sintomas às vezes de queimação, de ardência, de coceira, e aí você não ter um diagnóstico fechado, isso gera muita angústia, isso gera muita apreensão, preocupação sobre possíveis diagnósticos que poderiam ser. E às vezes o pai fica tão preocupado com o filho, que às vezes tem um filho pequeno, e aí vai em diversas vezes no pronto atendimento, o profissional que atende ele dá uma opinião, e aí a pessoa fica envolta ali naquela fumaça, naquela bagunça, que ela não sabe mesmo para onde olhar, porque o diagnóstico ele não foi fechado. E eu sempre falo isso aqui com vocês, para a gente saber como tratar uma condição, é necessário um diagnóstico. Não basta simplesmente, às vezes vocês me mandam foto de lesão de pele, muitas vezes olhando a cara da lesão vai ser muito parecido com dermatite, mas eu não consigo só olhando pura e simplesmente fechar um diagnóstico de dermatite atópica. É necessária a história do paciente também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre quais outras causas poderiam gerar ressecamento e coceira na pele, além da dermatite atópica. E vocês vão ver que são diversas, e talvez vocês se encontrem aqui, conforme eu for falando das condições, vocês vão se encontrando no que eu vou falar. Então nem toda lesão que gera pele seca e coceira é sinônimo de dermatite atópica. Existem outras condições. E é importante a gente saber que a nossa pele, ela muda ao longo da vida, muda ao longo dos meses. Às vezes, a necessidade da pele muda. Por exemplo, a mulher, quando ela entra na menopausa, a pele pode ficar com uma tendência ao ressecamento. Ou então os idosos, eles têm uma tendência à perda da hidratação, ao ressecamento e, consequentemente, a sentir coceira na pele. Então isso é uma coisa que acontece. Às vezes o próprio paciente com DA, ele relata, olha, esse hidratante eu usei ele minha vida inteira, mas em algum momento ele parou de fazer o efeito, ele não estava mais fazendo o efeito que ele fazia antes. Ou então o paciente ele viaja, ele vai para um local mais frio. Eu tenho amigas que saíram do Brasil e foram morar nos Estados Unidos, por exemplo. E a pessoa que mora no Brasil não está acostumado, pelo menos no Rio de Janeiro, não está acostumado com o inverno rigoroso, com temperaturas muito baixas. E aí você utilizar o seu produto de skincare que você usa no Brasil, nos Estados Unidos, no inverno rigoroso, pode não ser suficiente. A sua pele pode ficar muito ressecada. E eu tenho amigas que passaram por isso. Então a necessidade da pele, ela pode modificar ao longo dos meses. É importante a gente saber isso. Eu fiz aqui um script, né? Eu sempre faço, para não me perder. O termo, quando a gente se refere a eczema, a eczema e dermatite são a mesma coisa. Dermatite é pele inflamada e existem diversas causas de dermatite e de eczema. O eczema atópico, a dermatite atópica é apenas um deles. E a dermatite atópica é das mais comuns causas de eczema. Estima-se que 1 entre cada 10 americanos tem dermatite atópica. Mas se tem tanta gente com dermatite atópica, cadê essas pessoas? Eu vejo aqui no perfil, vocês me falam, nossa, mas tem tanta gente, eu não sabia que tinha tanta gente, é importante encontrar pessoas que têm a mesma coisa que eu. Se tem tanta gente com dermatite atópica, cadê essas pessoas? Será que elas não estão nas redes sociais? E com certeza estão. Na verdade, assim, apesar de sermos muitos, no momento a gente ainda tem pouca representatividade nas redes sociais. As redes sociais hoje têm muito poder, então a gente tem que se aproveitar desse lado benéfico, de gerar conscientização, de trazer informação de qualidade,
a nosso favor também, a favor dos pacientes que têm a doença. Porque quanto mais pessoas souberem disso, quanto mais pessoas saberem que a dermatite atópica existe e o que os pacientes enfrentam, melhor vai ser para a sociedade como um todo. Para o paciente, para os pais do paciente, para o sistema de saúde, para quem está no colégio. Então isso é muito importante. Então a gente tem que se fortalecer como grupo. Nós temos que nos achar, ficar grudadinho e nos fortalecer, trazer informações, dicas, trocas de experiências que acrescentem um para os outros. A dermatite atópica, propriamente, ela é uma doença crônica que não tem cura. Uma vez teve uma mãe que me mandou mensagem aqui no Instagram que falou que a filha escutou isso, que eu falei que não tinha cura, e aí a filha ficou desesperada. Mas por que eu trago essa informação, que é uma doença crônica e não tem cura? Primeiro porque é a verdade, no momento essa é a realidade, então eu trago essa realidade. Mas por que isso não deveria gerar desespero? Não é esse o objetivo. Na verdade, eu quero que vocês entendam sobre a doença. Não é para todo mundo ficar desesperado, achando que a crise da dermatite vai durar para sempre, que a dermatite vai ser daquele jeito o tempo inteiro, sempre se coçando, sempre sem conseguir dormir. O objetivo aqui não é esse, gente. Mas sim a gente entender como a doença evolui, tentar conhecer sobre ela para que as expectativas sejam alinhadas. Às vezes, para aquele paciente que procura um médico, se o médico falar para ele que ele vai ficar curado, ele vai colocar a expectativa lá em cima. E aí, às vezes, isso não acontece. Olha só a frustração que isso pode gerar para o paciente. Então, a verdade, por mais que às vezes ela seja um pouco dura, ela seja um pouco mais dura do que você não ser totalmente honesto, na minha opinião, ela precisa ser dita. E aí o paciente, ele vai conseguir ver no ambiente dele, na maneira que ele tem a criação dele, que ele cria os filhos dele, a melhor maneira que ele vai dar um direcionamento para aquela informação, porque a informação é real. E dentro da dermatite atópica, podem ter sobreposições de outras doenças. O paciente que tem dermatite atópica pode ter dermatite de contato, pode ter uma infecção por cima, uma tínia, uma micose, pode ter dermatite seborreica, pode ter outras doenças de pele que podem vir junto com a dermatite atópica e às vezes confundir tanto o paciente quanto o profissional de saúde que faz o atendimento dele. E a pele dos pacientes que têm dermatite atópica tem uma tendência a ser ressecada e coceira. Esse é um dos sintomas que os pacientes mais se queixam. Então a gente vai falar um pouquinho da coceira. Existem diversas causas de coceira no corpo. Quando eu falo de coceira, é muita coisa. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Óbvio que eu não vou falar de tudo. Isso aqui é só uma tabelinha de causas de coceira na pele. Mas olha só, conforme eu for falando, vocês vão vendo que tem muita coisa parecida com o que às vezes vocês me relatam. Então vamos lá. Lesões que causam inflamação na pele e que podem gerar coceira. Dermatite de contato alérgica e por irritante. A dermatite de contato é aquela dermatite que acontece quando o paciente entra em contato com alguma substância, por exemplo, entrou em contato com limão, entrou em contato com detergente, com produto químico mais intenso, mais pesado, ou então entrou em contato com ácido. E aí aquilo gera lesões de dermatite, ou seja, bolinhas avermelhadas, ou então descamação, coceira, no local que teve aquele contato, geralmente, na maioria das vezes. Então é isso que a gente pode chamar de dermatite de contato. Também existe a dermatite seborreica. Dermatite seborreica é um nome técnico para dermatite, para caspa, que acontece no couro cabeludo. Mas a dermatite seborreica, ela não é limitada ao couro cabeludo. Ela pode acontecer na pele também, nas áreas que tem mais óleo, que tem mais seborreia, por assim dizer. Como, por exemplo, entre as sobrancelhas, no cantinho do nariz, sulco nasogeniano, pode dar aqui no peito, né? Aqui bem no meio, e nas costas também. Mas é a caspa, quando acomete o couro cabeludo. Então é uma outra causa de coceira. Também pode acontecer a dermatite de estase. Dermatite de estase é uma lesão que aparece naqueles pacientes que tem problema de circulação, às vezes na perna, que fica com aquela perna inchada, cheia de varizes, e aí o sangue ele fica acumulado ali, porque ele não tem força de retornar pelas veias, às vezes por algum problema de circulação, e ali naquele local pode ter uma dermatite também. A gente fala que é a dermatite de estase. Uma outra causa poderia ser a psoríase. Agora mesmo eu acabei de atender uma paciente que na família dela
Não foi agora não, foi a paciente mais cedo. Na família dela tinham diversos casos de psoríase, a paciente tem dermatite atópica, mas ela tinha um pai com psoríase grave, fazia uso de imunobiológico, se eu não me engano o tio também tinha psoríase, e as lesões podem confundir às vezes, como vem a apresentação da doença. A Ju está perguntando, a dermatite pode atacar os olhos? Pode sim. Na verdade, qualquer local do nosso corpo que tenha pele pode ser acometido, né? Em relação à pálpebra. Pele, né? E aí pode gerar dermatite ao redor dos olhos. E também o hábito de coçar, de escoriar, de manipular, que às vezes o paciente faz muito esse movimento, também pode gerar lesão dos olhos. Além do que, a dermatite atópica ela pode estar associada com a conjuntivite alérgica. Então, poderia ter esse acometimento ocular. Outras causas de coceira. A urticária, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, a urticária são aquelas lesões ponfosas, inchadas, como se fossem vergões na pele, que coçam demais e tendem a ser transitórias, ela dura menos do que 24 horas. O paciente que tem dermatite atópica pode ter lesão de urticária associada. Quando a gente faz aquela lesão assim, ó, que faz aquela escoriação e fica aquele caminho marcado na pele do paciente, a isso a gente dá o nome de dermografismo, que é um tipo de urticária localizada. Então, para vocês tentarem se localizar, visualizar o tipo de lesão que eu estou falando. Outra causa também de coceira na pele, farmacodermia, que é o paciente ingerir uma medicação, a medicação causar alergia e pode dar como se fosse um rash mesmo, umas lesões avermelhadas, diminutas, difusas pelo corpo, com bastante coceira. Às vezes o paciente fala assim pra mim, nossa, mas eu sempre tomei isso. Acontece muito quando o paciente está fazendo uso de algum antihipertensivo, como por exemplo o captopril, enalapril, e aí ele está com lesões na pele. Às vezes eu suspeito que poderia ser uma farmacodermia, uma reação medicamentosa, e aí eu questiono para o paciente, mas quais medicações o senhor toma? E aí ele me conta, e aí quando eu falo da minha suspeita, ele fala, nossa, mas eu sempre tomei isso, eu tomo essa medicação há mais de 10 anos. E aí o paciente não vê como uma possibilidade aquilo ali ser uma reação à medicação. E pode ser. Existem casos de alergia que acontecem sim, depois aí de anos do paciente tomando a medicação. Pode acontecer, gente. Acreditem quando o médico conversar com vocês. Deixa eu ver aqui outras causas. Tá. Agora tem as causas infecciosas. Agora mesmo, agora sim, atendi uma paciente agora, isso é comum no relato de vocês também, que ela foi num profissional e ao fazer o diagnóstico da lesão de pele dela, ela foi erroneamente caracterizada como sarna, que é escabiose. Alguns de vocês já me falaram a respeito disso, que as lesões de sarna para o olho destreinado pode ser parecido com de dermatite atópica. A sarna ela é causada por um ácaro, ela gera como se fossem umas bolinhas avermelhadas na pele e esse ácaro, ele faz como se fosse um túnel pela pele e ela gosta de locais mais úmidos, mais escurinhos e a tendência é que quando o paciente deite na cama com aquele calorzinho, a coceira da sarna piore. Então isso te lembra alguma coisa? Uma coceira que piora à noite? Então muitos pacientes erroneamente recebem o diagnóstico de escabiose. E é uma doença infecciosa. A escabiose, você tomando o remedinho ou passando a solução adequada para tratamento, você consegue a cura disso daí. Uma outra coisa que acontece que gera coceira infeccioso é o piolho, que pode gerar coceira no couro cabeludo. Então, às vezes o paciente ele fala assim pra mim, olha, o que é bom para coceira no couro cabeludo? E aí, olha o tanto de coisa que a gente está conversando aqui que poderia ser a coceira, poderia inclusive ser piolho. Se eu não olhar o couro cabeludo, se eu não colher uma história desse paciente, como que eu vou saber como que a gente vai conseguir tratar? Oi, Marta. Abraços também, querida. Ó, eu tô vendo que vocês estão me fazendo aqui algumas perguntinhas e aí eu vou tentar responder essas perguntinhas mais pro final, porque tem algumas coisas aqui que não estão muito relacionadas com o tema da live, mas aí a gente conversa mais do meio pro final, conforme a gente for tendo tempo. Outras causas de coceira na pele: infecções, infecção bacteriana da pele, por exemplo, a foliculite,
que é quando tem aquela inflamação no pelinho e às vezes faz uma pústula, uma bolinha amarelada. Isso também pode gerar coceira. Infecção por vírus é uma causa de coceira também na pele. Infecção por fungos, que são as micoses de pele. Às vezes a micose, como é que é a característica da lesão de pele? Ela faz como se fossem umas bolinhas avermelhadas. Ela tem a tendência de formar uma placa, né, como se fosse uma coisa redonda mesmo. E a periferia das lesões, ela é mais elevada. É comum a gente ver isso no pé, às vezes quem trabalha como policial, ou então soldado, ou então trabalha de bota ou de calçado fechado, faz aquele ambiente ali propício para o fungo, que gosta do lugar úmido e escurinho. E aí isso é característico da dermatofitose, que é a infecção por fungo. Mas pode, olhando, lembrar as lesões de dermatite atópica também. Uma outra coisa seriam os linfomas, gente. O linfoma cutâneo. Teve uma paciente que eu atendi que ficou desesperada porque ela foi num dermatologista e aí o diagnóstico dela foi fechado tardiamente de dermatite atópica. Ela já tem mais de 40 anos. E aí o dermatologista conversou com ela que uma das hipóteses seria a presença do linfoma. E muita gente não sabe isso. Tem linfomas que são primários da pele, ou seja, eles acometem única e exclusivamente a pele. E aí o paciente às vezes está com umas manchas, né, esbranquiçadas, ou então ele tem umas placas na pele, e quando ele vai no dermato ele pode levantar essa hipótese, e o paciente fica desesperado por conta disso. Mas é uma causa sim, gente, de lesão na pele que coça. Existem diversas outras causas genéticas também, mas por conta de ser mais raro, eu não vou mencionar aqui. Mas uma eu gostaria de falar dessas alterações genéticas, que é a ictiose. Ictiose, a pele do paciente fica como se fosse uma escama de peixe. Faz uns desenhos assim, losangulares, como se fosse a escama de um peixe mesmo. Fica aquele desenho bem caprichoso. E isso pode ser uma complicação ou pode vir associado com a dermatite atópica. E também gera coceira, gera pele bem ressecada. Também, ressecamento da pele. Tem pacientes que, ao tomar o cuidado com a sua pele, por exemplo, ao tomar banho, tomam um banho muito quente, usam às vezes um sabonete muito agressivo, por exemplo, um sabonete antimicrobiano, que geralmente eu não recomendo para os meus pacientes que tenham DA ou que não tenham. Não é recomendado como rotina de skincare para os pacientes. E aí, esse paciente fica lá 40 minutos no banho, aquela água quente caindo, depois ele vai lá, pega esse sabonete antimicrobiano, depois esfrega com a bucha, porque o dia estava muito quente, transpirou, às vezes pegou a poeira do dia a dia, e aí ele faz a pele dele ficar muito seca. E essa pele ressecada, não importa qual seria a razão, nesse caso foi por conta mesmo desse banho, né, de tudo isso que eu falei, essa pele bem ressecada pode gerar coceira também. Então tem diversas outras causas. Essas causas que eu falei, elas são as primárias da pele, ou seja, que não tem nenhuma outra doença sistêmica, é uma lesão localizada na pele. Mas existem causas de coceira que são acompanhadas pelas lesões sistêmicas, que acometem o corpo inteiro. Uma que eu gostaria de falar é a neurodermite. A neurodermite ou a neurodermatite. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dela, mas ela poderia entrar como sinônimo também do líquen simples crônico, que quem nunca viu aquela lesão ressecada, como se fosse uma farinha branca assim, que fica em cima do pé, que dá aquela coceira, faz uma placa como se fosse meio no dorso do pé assim, com bastante coceira. Isso daí poderia ser um líquen simples crônico. Também, cicatrizes podem coçar. Eu mesmo, né, eu tive bebê agora e fiz a cesárea. E a minha cicatriz da cesárea coça muito. Tem pacientes que às vezes têm cicatrizes de queimadura e aí relatam coceira. Ou então pacientes que têm queloide também podem sentir dor e sintoma de coceira em cima da lesão do queloide. Ó, a Beth falando, eu sofro muito com a pele ressecada e pele com coceira. Na verdade, essa pele seca e que coça muito não é uma pele que a gente considera saudável, porque estão faltando ali substratos de hidratação que fazem parte da pele, né? Que mantém o pH da pele, que fazem o sistema de defesa da pele. Então, uma pele saudável é uma pele mais hidratada, né? Mais hidratada possível.
Doenças que acometem os rins também pode gerar coceira, que acomete o fígado, por exemplo, a hepatite C, às vezes pode gerar coceira também. Deficiência de ferro, que gera anemia. Hipertireoidismo, hipotireoidismo, são alterações hormonais que mexem com os hormônios, mas que podem ter como manifestação a coceira na pele. Diabetes. Outras infecções como HIV, a varicela, né, que é a catapora, também pode gerar. Desordens psicológicas, né, psiquiátricas, como ansiedade, depressão, anorexia, também podem estar relacionadas com a coceira, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas desordens. Olha, a Karine está perguntando assim: dermatite de contato até 1 ano, desidrose na mão, pitiríase alba que dá sempre na perna. Tudo isso é dermatite atópica? Karine, não tem como afirmar, porque você pode ter tudo isso e não ter dermatite atópica. Dermatite atópica, como eu falei no começo, para a gente saber como tratar uma condição, como manejar, o diagnóstico ele tem que estar fechado. Então, se você tem uma dermatite de contato que está durando há muito tempo, né, tá quase 1 ano aí com a dermatite, tem que ver mesmo se você conseguiu identificar qual é a substância que está causando alergia e conseguiu excluir essa substância do seu dia a dia. Às vezes o paciente ele não consegue identificar a substância, ou então o paciente ele pode sim ter uma dermatite atópica que é localizada e aí está sendo tratada como dermatite de contato, mas poderia ser uma DA. Então, como eu disse, essas condições elas podem vir isoladas, mas elas também podem vir no contexto da DA. Ó, a Vivendo com Dermatite, que eu não sei o nome, né, perguntou assim: quem tem dermatite grave desde os 8 meses de vida pode desenvolver alguma doença interna? A gente fala que pode ter algumas complicações. A dermatite atópica, ela pode vir associada com a marcha atópica, que seria rinite alérgica, às vezes o paciente pode desenvolver asma, alergia alimentar, que são tudo doenças internas. Pode vir associado. Também tem as complicações, igual eu acabei de mencionar agora há pouco. O paciente coça muito o olho, às vezes pode desenvolver alguma lesão ocular. Eu vou falar sobre essas complicações nas próximas lives. Para quem não sabe, eu coloquei o calendário das lives no meu perfil no feed. E aí vocês podem ver o que interessa para vocês e botar o alarme no celular para acompanhar aqui. Então eu falei que ia falar agora de um transtorno de psiquiátrico que gera coceira, né? Ele chama o transtorno de escoriação neurótica. Gente, isso é mais frequente do que vocês imaginam. O que acontece? O paciente ele se arranha, ele fica se cutucando, fica mesmo ali naquela lesão ali, gerando mais lesão em cima daquilo. E o mais importante, o paciente ele tem a pele normal. Ou seja, é um paciente, chama escoriação neurótica, que ele tem o hábito de coçar, de manipular as lesões numa área de pele saudável, que não tem lesão. Ou seja, ele não tem uma doença de base que justifique toda aquela coceira que ele sente. O problema, na verdade, não está na pele, o problema está na cabeça. E isso acontece com muita frequência. Vocês ficariam impressionados o tanto de escoriação neurótica que tem no ambulatório de dermatologia. E aí, quando o paciente ele tem algum foco de lesão, por exemplo, o paciente tem acne, ou então o paciente ele foi picado por um mosquito, e aí a pele fica com algum relevo, isso aí estimula mais ainda que ele manipule aquela lesão. Então, às vezes, pode começar desse jeito, ele é picado por um inseto, e aí, isso varia bastante, mas tem paciente que às vezes acha que tá com aquele bichinho ali entrando e na verdade foi uma picada de inseto. Ou então ele teve uma outra lesão de pele que trouxe um relevo, uma urticária, e aí ele começa a coçar e depois ele não consegue parar e vai gerando complicações na pele dele. Pode gerar queimação, formigamento, ressecamento e até mesmo dor. E aí, esses pacientes que têm a escoriação neurótica, eles podem usar artifícios para tentar esconder essas lesões que eles mesmos produziram. Às vezes ele pode colocar um curativo para tentar esconder aquela ferida, colocar roupa, colocar maquiagem.
E aí, dentro dessa dermatite, a gente fala que ela pode ser uma dermatite factícia ou uma dermatite. Dentro da dermatite, a gente fala que vai ser factícia, ou ela pode ser parartefata ou artefata. Ou seja, o paciente ele pode reconhecer que foi ele que fez as lesões, ou não. Ou o paciente ele não se apercebe que é ele mesmo que está causando aquelas lesões. A Gisele está falando, olha, meu filho tem 8 anos e está se coçando muito. Ele tem dermatite, mas acho que está mais severa. Às vezes acontece, Gisele, o paciente ele pode ter uma dermatite, às vezes, em algum momento da vida mais leve, e aí, ou com o passar da idade, ou então acontece alguma coisa, alguma mudança, né, mudança de endereço, algum gatilho que pegue ele, que você às vezes não consiga se aperceber, e aí a dermatite ela pode ficar mais severa. Isso pode acontecer. Pode ter períodos de altos e baixos, e às vezes períodos com uma crise mais intensa. E aí, todas essas lesões que acometem a pele, elas podem gerar ansiedades, preocupações, pode gerar medo, vergonha, tensão psicológica do paciente de sair com aquela lesão numa área exposta, de encontrar outras pessoas que vão ver aquelas lesões, e aí pode agravar o curso dessas lesões. Porque a gente sabe que gatilho, a ansiedade pode ser um gatilho para a piora da dermatite atópica. Então, como a gente falou, a dermatite atópica é uma doença que é crônica. Aqui, quando a gente fala em crônica, porque a gente fala que a dermatite não cura? Ela pode entrar em remissão. Muitos aqui já devem ter ouvido que às vezes quando o paciente chega ali na adolescência, ou então quando ele vai para a vida adulta, a dermatite ela melhora. E aí o paciente ele acha que ficou curado. Mas a gente não usa esse termo. A gente fala que a doença está em remissão, porque ela pode voltar a aparecer. Eu tenho pacientes no consultório assim, chegaram na vida adulta, estabilizou, mas um tempo depois voltou a ter crise da dermatite. Então é como se ela tivesse adormecida. Então a gente fala que a doença é crônica porque ela tem um período de evolução longo. Pode durar aí seus 10, 15, 20, 30, tem pacientes com 40 anos de dermatite. Isso varia muito de paciente para paciente. E alguns têm essa remissão dos sintomas. A grande maioria dos pacientes vai ter remissão dos sintomas até a vida adulta, mas cerca de 30% dos pacientes eles podem ter a persistência da doença na vida adulta. Então, gente, não vamos contar com a cura, não vamos contar com a remissão. Se ela vier, vai ser ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que pegar a informação que a gente tem agora e tentar otimizar isso para tentar viver melhor. Como eu falei, a dermatite pode durar 20 anos, 15 anos da sua vida. E aí você vai ficar esperando o tempo que tem a possibilidade dela ficar melhor? A gente tem que correr atrás agora, no hoje mesmo, tentar se informar, tentar buscar alternativas que possam trazer mais qualidade de vida. Ó, a Thaís, minha filha tem 1 ano, se coça bastante, lesão nas mãos e nos pés. A Eline fala, sofro com meu filho desde os 6 meses de vida. Hoje ele tem 16 anos, tem asma e rinite alérgica. Pois é, Eline, então você é a prova viva disso que eu tô falando. Olha, o seu filho ele tem a dermatite desde os 6 meses. Imagina se você sentar, ficar esperando a dermatite melhorar, o tanto de vida e de qualidade que ele não perdeu nesse caminho. E os pais têm um papel fundamental nisso, porque eles são os responsáveis pelo cuidado do filho. Então tem que correr atrás, gente. Tem muita informação boa por aí. Eu tenho a página aqui no perfil que eu faço questão de trazer informações para vocês, porque não é nada fácil. É muito difícil lidar com uma doença crônica. A doença ela pode ter complicações a longo prazo e não adianta chegar lá na frente e olhar para trás. Ah, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Mas será que você correu atrás dessa informação? Será que você saiu daquela zona de conforto e foi tentar mesmo buscar mais qualidade, mas buscar de verdade? Ó, a Josi tá falando que a filha tem dermatite seborreica desde os 2 meses de vida e faz acompanhamento de 6 em 6 meses. Faz uso de pomada e shampoo. Hoje ela tem 14 anos e nunca melhorou. Existe remédio que seja oral? Existe sim, Josi. É medicação por via oral que dá para fazer para dermatite seborreica. Só que como a dermatite seborreica é igual a DA, ela não tem cura.
Vão ser períodos de altos e baixos. Às vezes ela vai estar mais controlada, mas às vezes se ela estiver muito estressada, se tiver algum outro gatilho, ela pode ter uma piora da dermatite. Então é importante que vocês conversem com o profissional que acompanham vocês para alinhar bem essas expectativas. Ó, vivendo com dermatite. Quais problemas psicológicos que quem tem DA pode ter? Eu vou fazer uma live só sobre isso, já tá marcada, depois você vê lá a data certinha no meu feed. Só eu vou falar sobre complicações físicas e complicações emocionais que a dermatite pode trazer. Tá? Eu acho que eu respondi então a sua pergunta. Então, vocês acham que ter informações de qualidade faria diferença na vida desses pacientes? Com certeza, eu sempre digo isso, são anos e anos de doença. E a DA, ela pode ter todas essas complicações físicas e emocionais e às vezes pode colocar o paciente em risco. Então, se a gente parar para pensar, quanto vale esse conhecimento diluído aí ao longo de 20 anos de doença? Às vezes você vai parar para pesquisar, para sentar, para correr atrás disso, vai fazer um investimento financeiro de uma coisa que às vezes pode ser benéfica para você pelos próximos 20 anos. Então tem que levar em consideração. Eu dou aqui as informações, gente, mas pelo amor de Deus, socorro, essas informações tem que levar à ação. Tem que levar à ação, tem que levar à proatividade. E a coceira, a gente estava falando em relação ao diagnóstico da dermatite, né? Então a coceira, ela é um marco da dermatite atópica. Algumas pesquisas, elas indicam que 85% das pessoas que vivem com a dermatite atópica vivenciam esse sintoma todo dia. Todo dia. E não adianta a gente querer comparar a nossa coceira numa pele saudável com a coceira do paciente que tem dermatite atópica. São mecanismos totalmente diferentes e o paciente sente uma coceira muito mais intensa do que a nossa. E isso atrapalha muito a qualidade de vida. Se os pais já ficam agoniados de ver a criança se coçando e quer mandar parar de coçar, agora você imagina para a criança que está o tempo inteiro lá com a mãozinha, com o dedinho, que não consegue ficar parado quietinho, às vezes brincando por conta do desconforto da coceira. E, para quem não sabe, os pacientes que têm a dermatite atópica, eles podem ter lesões em qualquer área do corpo. A DA, ela pode acometer qualquer local do corpo. A pele, ela pode ficar ressecada, descolorida, isso pode gerar manchas na pele. Às vezes ela fica grossa durante esse período de evolução da doença. Ó, a Neia está perguntando em relação ao metotrexato se tem muito efeito colateral. Né, o metotrexato, ele é considerado uma medicação imunossupressora, tem que ser tomada com acompanhamento médico, porque é necessário fazer exames de sangue periódicos durante esse acompanhamento. Tem crianças que têm um bom resultado, mas tem crianças que às vezes não têm tão bom resultado assim. Isso varia de paciente para paciente. Ó, a Marisângela falando que a filha tem crise de coceira na mão e nos pés. A Cris, que o filho tem a dermatite desde os 3 meses, faz acompanhamento psicológico, porque ela já percebeu que estresse e ansiedade pioram a coceira dele. Ó, a Gersilda falando também, bebezinho 5 meses, agora tá com 10, tem uma coceira que piora à noite. Exatamente, a dermatite atópica, a maioria dos pacientes relata isso, que a coceira é pior à noite, e tem diversas razões que isso podem acontecer. Uma delas, que poderia entrar aí no rol de teorias que expliquem por que a doença coça mais à noite, está relacionada à diminuição dos níveis de cortisol que nós temos no nosso corpo. Que durante a manhã, esses níveis de cortisol estão numa dose mais alta e durante a noite numa dose mais baixa no nosso corpo. Então, às vezes justifica coceira à noite. E a DA, ela pode se manifestar no paciente de diferentes maneiras. Eu já vi de tudo, gente. Já vi criancinha que às vezes fica com uma lesão de dermatite atópica na bochechinha. Às vezes o paciente fica com lesão em área extensora. Tem paciente que fica com mais lesão em área de dobra. Às vezes, quando chega na vida adulta, a dermatite ela pode localizar, ficar somente mais na área das mãos, ficar mais localizada na área dos pés. Então, isso varia muito. O quadro clínico varia muito de paciente para paciente.
A pele ela pode ficar fina, pode ficar mais brilhosa, pode gerar descamação, pode gerar placas avermelhadas. Tem pacientes que quando fazem a escoriação da pele, isso aí gera ferida, gera sangramento na pele. Então pode se apresentar de diversas maneiras. Agora, como que o paciente ele vai saber então se tem a dermatite? Aqui durante essa live a gente citou diversos outros diagnósticos diferenciais. Então a primeira coisa, gente, é saber se o que você tem realmente é dermatite atópica ou não é todos esses outros diagnósticos diferenciais que eu citei aqui para vocês, porque são diversos. E muitas vezes as lesões elas podem ser parecidas. A dermatite atópica, ela cursa com uma pele que é extremamente ressecada, gera uma coceira muito intensa, que piora à noite. Essa coceira pode ser tão intensa a ponto de gerar dor. Essas crises de coceira podem atrapalhar muito o sono do paciente. Às vezes interfere com o dia seguinte do paciente, que não consegue assistir uma aula, ou então não consegue trabalhar, por perda mesmo de produtividade devido ao cansaço. Todos os pacientes que tiverem pele ressecada e coceira vão ter DA, como a gente falou? Não. E são todos os pacientes que terão lesões graves? Também não. Depende da gravidade da dermatite. Se é leve, se é moderada ou grave. E uma coisa muito importante, o diagnóstico da dermatite atópica é dado pelo médico no consultório. Então, se você suspeita que tem algum tipo de lesão de pele dessas aqui que eu mencionei para vocês, é importante que vocês procurem um dermatologista para que ele faça o diagnóstico. Porque às vezes o olhar destreinado é tudo pereba. Olha para uma coisa, tem lesão na pele. É tudo pereba. Passa isso daqui. Geralmente tem até a pomadinha em casa para passar, né? Coisa que eu também não recomendo que se faça. Não passar essa pomadinha em casa, que serve para tudo. Porque o que serve para tudo geralmente não serve para nada. Ó, a coceira piora muito à noite, tá usando a técnica do papel com loção. Em relação ao sangue O positivo, sim, isso influencia a dermatite. Eu nunca li nada relacionado a isso. A sangue O positivo tem um papel maior ou pior no desenvolvimento da dermatite. A dermatite ela tem sim uma base genética. Tem alguns genes, por exemplo, que estão sendo estudados, que são comprovados mesmo que o paciente tem uma predisposição maior de ter dermatite. A Cris está perguntando, a ciclosporina realmente ajuda no tratamento da DA? O meu está fazendo uso há 2 meses, mas não vi melhora. Também é variável, mesma resposta que eu dei para outra medicação que perguntaram, que foi o MTX. Varia, isso é muito variável, é considerado uma medicação imunossupressora. Tem pacientes que às vezes fazem o uso da medicação e limpam, mas tem que checar se está numa dose adequada, porque às vezes é necessário aumentar um pouquinho a dose, mas tem paciente que pode não responder. Infelizmente. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse tanto de coisa de coceira que pode dar na pele. Agora eu quero saber aqui se vocês já se inscreveram na jornada da dermatite atópica. Muitos de vocês, eu abro a caixinha de perguntas, sempre tem muitas perguntas, vocês têm muitas dúvidas. E aí eu resolvi fazer essa semana especial, que vão ser 4 aulas online e gratuitas só sobre dermatite atópica. A inscrição, o link para inscrição tá na minha bio. Eu não vou fazer ela no formato de live, eu vou fazer gravada, serão aulas gravadas, e somente as pessoas que fizerem a inscrição e confirmarem, é importante que vocês se inscrevam, vão receber um e-mail. Entre no e-mail e confirme a inscrição. E as pessoas que tiverem realmente inscritas e confirmarem o e-mail vão receber o link para assistir essas aulas. Ó, a Célia falando que já se inscreveu, né? A Thaís, a Eline, todo mundo inscrito. Então, gente, que ótimo. E às vezes eu tenho dificuldade nessa entrega mesmo do e-mail. Eu não sei se vocês sabem, o próprio Instagram ou esses aplicativos que a gente usa para distribuir o e-mail, eles não avisam a todos. Às vezes o e-mail cai na caixa do spam, ou então acontece algum erro que aí é extraviado. Então, nesse e-mail de confirmação, eu enviei também um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, porque aí assim não tem erro. Eu sei que vocês já devem ter diversos grupos de WhatsApp, mas lá eu só vou mandar informação referente à jornada da dermatite, nada mais. Só quem pode mandar mensagem sou eu como administradora,
Então não vão ter diversas milhões de mensagens, é só para facilitar a nossa comunicação e das pessoas que queiram participar da jornada mesmo, tá bom? Todo dia eu tô deixando caixinha de perguntas. Se eu não conseguir responder a pergunta de alguém, pode me mandar pela caixinha que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. Ó, a Cris tá falando, entrei no grupo do WhatsApp. Isso aí, gente, isso que é um grupo assim, ó, agarrado, entendeu? É e-mail, é Telegram, é grupo no WhatsApp. Daqui a pouco aqui, ó, é formação, né? Isso aí, muito legal. Eu aprendo muito com vocês aqui também. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem. Tá bom, gente? Uma boa noite, então. Vou deixar essa live aqui gravada, se não acontecer nada de errado, para quem chegou aí na metade e quiser ver o restinho. Um beijo!